nosso super convidado já está aqui ao lado, o Vitor Marigo. Na live de hoje, semana que vem vai ter outro convidado. E na outra semana, outro convidado. Aí eu vou movimentar a live aqui, vou trazer um monte de gente aqui para conversar comigo. Então vai ficar, sexta-feira vai ficar mais animada. Começa a compartilhar aí, que hoje é muito especial. Hoje a gente vai fazer uma homenagem tripla, que é o mês do meio ambiente. Porque o papo vai ser super animado, as fotos estão lindas, né? Para quem não conhece, o Vitor Marigo está aqui ao meu lado, aqui embaixo. Boa noite, pessoal. Grande fotógrafo carioca, jovem, ou seja, tem uma carreira inteira ainda pela frente, vai nos brindar ainda com muitas imagens maravilhosas. Mas eu venho acompanhando o trabalho dele há anos, né? Desde que eu estou lá na Trilharte, no Rio. Ele já tinha um trabalho muito focado, né, em aventura, em natureza. Então eu estava sempre assim ligada na evolução do trabalho dele. E hoje eu estou vendo que ele está atingindo já uma maturidade muito boa, muito interessante. As fotos são muito impactantes. Vai dar uma vontade danada da gente ir para as trilhas, para fazer caminhada, para fotografar, ver esse trabalho maravilhoso. E claro que ele também tem, né, um histórico familiar magnífico, sendo filho, né, de um dos monumentos da fotografia brasileira. Então a gente também está aqui para homenagear essa ascendência do Vitor Marigo. Uma vez que a semana passada, né, eu fiz uma homenagem sorteando um livro aqui do Luiz Cláudio Marigo, que é o pai do Vitor. E aí foi citado o trabalho do Vitor durante a apresentação da live passada. Alguém comentou, eu falei, vou convidar, e ele aceitou. Então, tudo maravilhoso, tudo dando certo, tá? Então, Vitor, eu vou começar fazendo as perguntas aqui. Primeiro, aquela perguntinha básica, simples, acho que você não vai ter nenhum problema em de me dizer sua idade, como é que você está aí na fotografia, quanto tempo. Vai me falando aí, o que você tem para comentar sobre o seu início de carreira. Quantos anos você tem de fotografia? Ok. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Monique. Você é uma querida há muito tempo. A gente já se conhece aí de amigo de família e de aventuras fotográficas. E então é um prazer estar aqui com vocês, estar revendo vocês, mesmo que online. Espero que pessoalmente, assim que possível. E, bom, boa noite para todo mundo também que está assistindo. Obrigado aí pela presença. E, bom, respondendo sua pergunta, agora eu estou com 36 anos. Nossa, achei que tinha mais. Tá muito bem. Muito obrigado. Mas eu comecei... Bom, como você mesmo já falou do meu pai, né? Às vezes eu brinco falando que eu comecei a aprender fotografia quando eu saí da barriga da minha mãe. Porque meu pai já era fotógrafo de natureza desde muito antes de eu nascer. Eu lembro de ver foto assim, de família que com 10 meses a gente está no Parque Nacional de Itatiaia. Então, as primeiras lembranças que eu tenho são em natureza, são nas viagens com a família. Então, desde pequeno, a gente está muito acostumado a seguir meu pai, né, nas viagens e nessas aventuras que ele vai fazendo. E ele sempre foi um fotógrafo freela. Então, ele bolava as próprias pautas e, às vezes, ele atendia uns pedidos e interesses de alguns editores, mas ele costumava bolar suas próprias pautas. E a gente viajava muito para alguns lugares do mundo, mas principalmente pelo Brasil. Então, a gente sempre foi muito acostumado com natureza, com estar na natureza. E antes de eu começar a fotografar com a minha própria câmera, a gente sempre, desde criança, desde que eu lembro, a gente ajudava muito meu pai. Estava nas viagens, ele pedia, me passa a lente 300, a gente pegava a lente, dava para ele. Então, eu, meu irmão e minha mãe, quando a gente estava junto, minha mãe mais frequentemente do que eu e meu irmão, às vezes a gente tinha escola ou outras coisas, mas a gente participava bastante quando a gente estava junto. Então, desde que eu cresci sabendo o que é uma lente 300, o que é um flash, o que é um tripé, o que é todo esse equipamento, que às vezes a gente ficava ajudando ele no meio das expedições. Mas
Enfim, aí chegando em hoje em dia, eu quando terminei o colégio, né, eu fiz faculdade de comunicação e eu queria trabalhar com direção de arte, né, com criação publicitária. Cheguei a trabalhar bem pouquinho. Aí, só que eu tive uma criação muito sem escritório, né, sem horário, com pouca rotina. Então, eu admito que eu tive uma dificuldade de me adaptar assim ao mercado de trabalho normal. Então, acabei saindo e começando uma agência de turismo própria, que foi ideia minha e de um amigo de colégio, Vitor também, Vitor Gomes, Vitinho, famoso Vitinho. Eu e o Vitinho abrimos a Rio Extreme, que é uma empresa de turismo de aventura. Então, a gente oferecia, principalmente para estrangeiros, mas a gente também pegava alguns brasileiros, a gente oferecia tours das principais atividades de aventura que tem no Rio de Janeiro, que Isso são foi mais ou trilhas. menos em que ano? Porque eu me lembro do seu pai comentando isso. Mais ou menos que Aham. época? Isso foi ali por volta de 2008, então foi uns 12 anos atrás. E, e antes, aliás, em 2007, um ano antes, em 2007, eu ajudei o meu pai a organizar 2 workshops que ele estava dando de fotografia de natureza, um em Goiás, na Chapada dos Veadeiros, e o outro numa Mirauá, no Amazonas. Então, esse, na verdade, foi o primeiro contato que eu tive com a câmera na minha própria mão. Eu ajudei ele a organizar, então eu também participei, e ele tinha mais de uma câmera, ele deixou uma câmera comigo, um equipamento comigo, e eu participei ativamente, fotografando, curtindo os bichos e tudo isso em 2007. Uma pergunta capciosa. Aham. Ó, Manda. a pergunta é assim: sempre tem, né, aquela coisa do filho de peixe, peixinho é, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem um pai fotógrafo, mas não queria ser fotógrafo, queria fazer outra coisa, né? Você sempre quis ser fotógrafo? Você já tinha esse fascínio? Você já olhava para o seu pai, já admirava e já achava que era isso que você queria fazer? Ou isso foi acontecendo e em algum momento você resolveu, não, é isso que eu quero fazer mesmo? Inclusive, eu queria que você linkasse isso com essa coisa de aventura, né? Porque eu percebo dos esportes radicais, né? Que foi por onde você começou, né? Eu vi muito trabalho seu de esportes radicais, muito marcantes, inclusive. Até se você puder situar as datas, assim, quando é que foi que você começou. E... Em 2008 eu comecei a agência de turismo de aventura. E eu ainda não tinha uma câmera profissional nessa época. Eu tinha usado a do meu pai nos workshops. Então, quando eu comecei a Rio Extreme, eu comprei uma câmera semi-profissional, que era uma Panasonic Lumix, que não era, uau, grandes coisas, mas já era razoávelzinha. E eu comecei a fotografar não sei, foi por livre e espontânea vontade. Eu admito que durante a minha adolescência e até minha jovem idade adulta, eu sempre tive uma personalidade um pouco rebelde. Então, eu admirava muito o que meu pai fazia, mas eu não queria ser fotógrafo. Eu queria ser Ah! qualquer coisa diferente do meu pai. Não queria fazer a mesma coisa. Então, mas eu acho que foi com o tempo, e esses workshops que eu participei em 2007, eles me fisgaram, né? E aí, depois que o bichinho te morde, você sabe como é que é, né? Você não larga mais. Mas aí, quando isso foi linkado com a fotografia de aventura, foi quando eu comecei a Rio Extreme. Eu ainda não me considerava fotógrafo profissional, estava só tateando ainda, né, essa área. Eu comecei a ir com a minha câmera semi-profissional para muita montanha, para muitos passeios interessantes de bicicleta, de mergulho, de canoa, voo de delta, trilhas tanto pela cidade, né, como Pedra da Gávea e Floresta da Tijuca, como também pelo estado, porque pela Rio Extreme a gente também trabalhou com Serra dos Órgãos e Itatiaia. Então, quando eu percebi, sem querer, querendo, eu estava com uma câmera fazendo coisas interessantes. E tem gente, claro, que antes de mim, que já fez coisas de aventura e de esportes e paisagens novas, entre aspas, né? Porque quando você sobe uma montanha, você costuma ter novos ângulos. Então, tem aí que citar o Marco Terra Nova, que é um fotógrafo que está há muito tempo aí já fazendo isso, E o que Ivo vai vir Gonzalez. aqui, Terra Nova vai vir aqui. É,
Que maneiro. Terra Nova é um queridaço, muito amigo também. Enfim, grande abraço pro Marco. Então, tem gente que estava fazendo já também aventura antes de mim, mas eu comecei a fazer com muita força e loucura, assim, eu enlouqueci. Então, eu comecei a fotografar muito, fazer muita trilha, e com o tempo isso despertou o interesse do Rogério Reis, que é um fotógrafo também das antigas, né? O Rogério é um super fotógrafo, com passagem pelo fotojornalismo e fotografia autoral e artística. E ele e a Maíra Rodrigues, né? Eles são proprietários da Tiba, que é uma agência de imagem, e eles, por serem muito amigos da família também, eles acompanhavam as fotos que eu estava postando no Facebook, e eles se interessaram em ter as minhas fotos sendo representadas pela agência deles, que é a Tiba. Então, eu diria até que esse foi o momento, eu devia ter um ano de Rio Extreme, foi ali por 2008, 2009, que foi ideia dos dois, né? Mas foi a Maíra que foi pessoalmente na minha casa olhar o meu arquivo. Então eu comecei a mostrar para a Maíra as fotos que eu tinha, além do que ela já tinha visto no Facebook e tal, e ela se interessou em ter esse material na Tiba, e aí foi quando eu falei, poxa, eu posso vender essas fotos, né? De repente tem algum valor, eu posso... Foi o primeiro momento que eu falei, eu estava trabalhando, vivendo do turismo, de aventura, né? Mas foi o primeiro momento que eu vi alguém falar assim, vamos vender tuas fotos. Então, eu acho que foi aí que eu comecei a me considerar um fotógrafo profissional, 2008, 2009, que foi quando minhas fotos começaram a ir para Tiba. E aí era só foto da câmera semi-profissional. Aí eu me empolguei, comprei uma primeira Nikon DSLR, né, que troca lente e tal. E a partir daí eu pirei mais ainda. E até que num momento, em 2016 já, né, mais recente, depois das Olimpíadas, eu acabei me desligando da Rio Extreme, vendendo minha participação para o meu ex-sócio e ficando só na fotografia. Então eu estou muito na fotografia há uns 12 anos e eu estou só na fotografia há uns 4 anos. Então, me fala um pouco sobre essas fotos maravilhosas, como é que é? Fala um pouco da sua rotina, de como que é produzir essas fotografias. Como é que você se programa? Assim, você provavelmente não espera ser pautado por uma revista para fotografar, né? Você inventa as situações, fotografa e depois coloca no banco de imagem. Ou o processo é inverso? Como é que funciona isso? Não, o processo é mais para esse que você falou mesmo. Eu participo de eu contribuo para mais de um banco de imagens, e eu acabo compondo minha renda de diferentes frentes. Banco de imagem é uma delas. A gente também acaba tentando projetos próprios, editais, exposições, publicações em revistas, livros, escrever matérias. Então a gente vai fazendo uma série de coisas, né? No meu caso, como fotógrafo freelancer. E a minha rotina, ela é completamente sem rotina, assim, não tem muita rotina. Tem coisas que eu faço com alguma frequência, como, por exemplo, estar na frente do computador, tratando fotos e editando o meu material, né? Porque você tem que selecionar as fotos, deletar, enfim, tratar, indexar, atribuir palavra-chave, localização, essas coisas. Então isso eu faço bastante. Eu costumo às vezes brincar falando que Lightroom, né, o Adobe Lightroom é o meu segundo lar. Mas fora isso, tirando isso, não tenho muita rotina, porque tem coisas que eu faço porque saem da minha cabeça. Às vezes parece que eu vejo o Brasil ou o Rio de Janeiro que nem um álbum de figurinha, assim, sabe? Então tem uma série de lugares que eu já visitei, tem uma série de lugares que eu quero visitar, e então eu vou tentando ir em lugares que eu ainda não fui. Então aproveita e me fala assim, quais foram os 3 lugares imperdíveis que você já fotografou? Quais foram os lugares maravilhosos que você recomenda para qualquer fotógrafo ou para qualquer pessoa que tem que ir, porque você ficou assim... Eu sei que são muitos lugares, mas se você puder
pontuar 3 lugares maravilhosos que você fotografou. Pode ser no Brasil, pode ser no Rio, pode ser em qualquer lugar. Tá, vamos lá. Eu tenho algumas coisas em mente, sim. Tem um lugar que para mim é muito, muito especial, que talvez tenha alguma foto aí, eu tenha te mandado alguma de lá, muito provavelmente, que é os Lençóis Maranhenses. Ah, tá. Aquilo, eu sou muito apaixonado por aquilo. Nós somos do Rio, né, Monique? Então a gente está longe do Maranhão, mas eu tive lá, eu acho que 3 vezes até hoje. É o primeiro que me veio à cabeça, inclusive, porque talvez seja mais impactante. É o único, eu acho que talvez um dos únicos, talvez o único lugar na vida que você sente que você está botando um pé em outro planeta, assim, sabe? Que você fala, cara, isso não parece com nada que eu já vi no planeta Terra. Vamos ver os comentários aqui, Vitor. Uhum. Tem o Rogério tá aí, tem o pessoal do Highlight. Eu estou vendo o Rogério Reis, Ricardo Siqueira também entrou aqui. E alguém te convidou para ir para Itaiandu fotografar. Ó. Eu não conheço Itaiandu, mas tem uma pessoa, acho que é tua prima, não sei. Tem um sobrenome parecido aí. Eu vou pesquisar, Priscila, fica tranquila. Eu tô doido para conhecer lugares novos. Mas o Lençóis Maranhenses, ele é muito gigantesco, né? Um parque nacional enorme. Então, ele tem diversas frentes que você pode conhecer ele, por Barreirinhas, por Atins, Santo Amaro, entre outros lugares. E Atins, especialmente, assim, nos Lençóis Maranhenses, é um lugar muito, muito especial. Aquele lugar que só tem areia, você só pisa na areia, que a internet é escassa, mas que você sente também que você está... Pelo menos para a gente que é do Rio e que está acostumado com a cidade grande e que é longe geograficamente, eu em Atins, eu sinto que eu atingi um nível de isolamento, assim, nota 10, sabe? Consegui me isolar quando a gente sai do Rio de Janeiro e chega em Atins, é muito gostoso. Outro lugar que para mim é muito especial é Foz do Iguaçu. Eu acho lá, assim, fotograficamente falando, sei lá, é um orgasmo fotográfico, Foz do Iguaçu. É interessante, porque eu não imaginaria. Em Foz do Iguaçu, a gente tem uma imagem assim, muito comercial, né, de Foz do Iguaçu, né? E eu não sei porquê. Assim, em termos de imersão, de contato com a natureza, eu acho que Foz do Iguaçu não é um destino que eu consideraria mais top possível. Eu acho que tem muitos lugares que você visita que você consegue se isolar mais, sair mais da trilha, tá sendo menos observado, digamos assim. Em Foz do Iguaçu, você tem aquela coisa que você tem que obedecer ali, seguir aquela trilha, a coisa é muito bem demarcada, mas em termos de imagem, cara, lá qualquer lugar que você apontar a câmera dá uma foto bonita, né? É impressionante. As trilhas de Foz do Iguaçu são sensacionais. Então, já falei Lençóis Maranhenses, já falei Foz do Iguaçu, estou devendo um terceiro lugar. Eu só vou interromper rapidinho para responder uma pergunta aqui que está perguntando, mas diga o lugar do Rio de Janeiro imperdível. Então, vou falar rapidinho um do Rio de Janeiro, que para mim é imperdível. Eu vou falar 2 logo. Eu sou apaixonado por Itatiaia, pelo Parque Nacional de Itatiaia, tanto a parte alta, de alta montanha, de altitude, de campos de altitude, quanto a parte baixa, que tem altas cachoeiras e aquela Mata Atlântica verde linda. E outro que eu tenho muito, muito amor é o Parque de Três Picos, Parque Estadual de Três Picos, que é mais ali para a região de Friburgo, né? E Itatiaia é a Serra da Mantiqueira, Três Picos é a Serra do Mar, né? Mas eu gosto também do fato de que Três Picos ele não é tão utilizado quanto a Serra dos Órgãos, por exemplo, que às vezes o abrigo está lotado. Três Picos está sempre lá para você. Sempre tem um lugarzinho para você. O pessoal aqui está perguntando do Pantanal. Se você... Aí me ocorreu te perguntar se você prefere paisagem, fauna. Qual é a área que você gosta mais da fotografia de natureza? Olha, Monique, eu tenho um prazer gigante fotografando fauna, porque a recompensa, né, de você conseguir uma boa captura de fauna talvez seja maior, porque a fauna é uma coisa que corre, né, que foge de você, enquanto que a paisagem está mais parada ali. Mas, por outro lado, eu acho que eu fotografo mais paisagem do que fauna,
o meu pai, ele tinha um trabalho muito purista na fotografia, muito ligado a não ter o ser humano, né? Ou quando tinha o ser humano, era o ser humano muito intimamente ligado à natureza, como povos indígenas ou pessoas que a catadora de castanha do Pará, o cara que vive catando coco na Bahia, enfim, tradições. Então eu acho que eu fotografo mais a fauna humana do que a fauna natural, embora eu também goste muito de fotografar bichos. Eu acho que talvez acabe saindo mais foto de paisagem no final do mês, mais foto de paisagem. Agora, assim, de curiosidade, né? Porque o pessoal romantiza muito, né? Mas, assim, Uhum. tem um romantismo, né? Do fotógrafo de natureza, que você tá sempre na boa, passeando, tomando banho de cachoeira. E, né? E aí você chega, o sol já tá lá, já tá tudo lindo, esperando você para fotografar. E, na verdade, é um sufoco, é um trabalho árduo, né? Às vezes uma dedicação muito grande para conseguir, né, esperar o momento certo para fotografar, às vezes são dias de espera. Me conta aí de alguns perrengues que você passou, assim, uns 2 ou 3 bons, assim, que você consiga lembrar para as pessoas entenderem que, na verdade, é um trabalho, né? É um trabalho que a gente ama, que a gente gosta muito, mas é um trabalho, né? E que exige dedicação. Eu estou falando isso, inclusive, para valorizar esse trabalho, né? Porque é um trabalho de consciência ambiental, assim, o trabalho do fotógrafo de natureza, né? E também depois eu quero que você me fale se você gosta desse nome, fotógrafo de natureza. Quero saber como que você classifica, como é que você se classifica. Bom, eu tenho uma certa dificuldade em me classificar, porque eu gosto, eu não tenho nenhum problema com o nome fotógrafo de natureza, mas eu acho que ele não descreve tudo que eu faço, né? Eu acho que eu seria mais um fotógrafo de outdoor, né? De vida ao ar livre, mas porque eu faço, ou às vezes eu uso logo 2 nomes, eu falo que eu sou fotógrafo de natureza e de esportes de aventura. Aí pronto, também resolve. Mas é isso, né? Você sabe muito bem, você sabe como poucos, como não é aquela coisa. Quer dizer, quem dera, né? Seria muito bom se fosse, porque aí a nossa vida seria muito mais confortável, né? Mas assim, não é tudo varanda de hotel, comendo um mamão fatiado, fazendo fotos lindas de paisagem, né? Infelizmente, tem algumas situações que são muito sofridas, às vezes do ponto de vista físico, mas eu também, Monique, para ser muito sincero, existe muito no mundo, de forma geral, um estigma de que o trabalho tem que ser sofrido, né? Então, assim, tipo, às vezes parece que não é nem o trabalho que dignifica a pessoa, que é o sofrimento que dignifica a pessoa. Então, quer dizer, que é uma visão que eu não compartilho, mas que às vezes você vê até pessoa assim que, não sei, que fala... parece até que quer a tua foto de graça, porque fala assim, mas você se divertiu fazendo isso? Fala, mas eu me divirto com o meu trabalho. O meu trabalho, para mim, mesmo quando tem esse perrengue, que a gente chamaria de perrengue, que às vezes é passar uma noite em claro, quer ficar muito tempo esperando alguma coisa acontecer, ou frio intenso, ou desconforto físico, porque você está numa montanha. Mas isso pra gente não é o perrengue que dói na alma, né? Esse é um perrengue que dói no corpo, mas que acaba que alimenta a alma um pouco até. Que a gente gosta de passar, a gente gosta dessa relação, desse contato, dessa proximidade com a natureza. Então, agora, de perrengue de perigo,